I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Estamos de volta para dar sequência ao tema a ressurreição de Cristo. É um mito ou é a verdade? No programa passado nós falamos a diferença entre ressuscitação e ressurreição. Para você que talvez não lembre, ressuscitação significa um termo usado na medicina para ressuscitar pessoas que sofreram parada cardíaca decorrente de um trauma ou qualquer outra causa externa ou interna que levou seu coração a parar e a sua respiração. Então, é chamada RCP, recuperação cardiopulmonar ou circulatória pulmonar. E o que não pode ser feito por homem ou por Deus, por um processo natural ou sobrenatural. Agora, todavia, a ressurreição é um fenômeno puramente sobrenatural, um fenômeno certamente de origem divina, de origem do eterno. E é isso que nós vamos no programa de hoje falar. Mostramos a você no programa passado, falamos muito bem que, embora Yeshua tenha morrido na cruz do Calvário, porque realmente ele morreu, essa história é verdadeira, isso não é uma invenção, embora em cima desse Yeshua se tenha criado mitos, histórias, é história na verdade, sobre esse assunto, que levou das pessoas à petição, uma crença no novo Deus, que não pode ser outro Deus. Só existe um Deus. Eu estou sempre batendo nessa tecla, para que você pense nisso, medite. Eu já acreditei em 3 deuses. Eu já acreditei no Deus da igreja oficial, que passou para a igreja evangélica, que hoje o mundo advoga e defende e adora o conhecido Jesus Cristo de Nazaré. Mas estou insistindo, porque hoje meus olhos foram abertos e eu, como uma pessoa que tem o Espírito de Deus, não porque manifesto milagres, coisas maravilhosas, fenômenos extraordinários, ainda que tenha acontecido alguma coisa na minha vida desse sentido, mas porque tenho amor, ainda que pareça que não, pelo próximo, querer o melhor para as pessoas. O que eu não quero para mim, não quero para os outros. É a chamada lei áurea, que muita gente usa por aí, que também é uma coisa que se usou em cima desse Jesus Cristo de Nazaré para abalizar coisas que na verdade não são verdades, embora pareça. Mas, como eu estava falando, a ressurreição de Cristo, ela realmente existiu, ainda que se discorde disso. Agora, como que ele ressuscitou? Como falei no programa anterior, há um grupo que advoga e com quem eu aprendi, porque não há ninguém na Terra que saiba tanto que não possa aprender, e não há ninguém na Terra que não saiba nada, que não possa ensinar. Essa é a verdade. Não tenha dúvida, ninguém é melhor do que ninguém. Deus usa quem Ele quer, quando quer, como quer e por que quer, e acabou. Você não tem que estar questionando. Isso é falta de inteligência. Está contra Deus, contra as coisas do eterno. Deus pega o que é mínimo, que não vale nada, e transforma em coisas grandes. Ele pega o que é grande, que se acha, e joga no lixo. Abate o orgulhoso, o arrogante, o que se acha.
Então nós temos aprendido com as pessoas, temos aprendido. Eu que eu tenho passado a vocês na televisão e vou passar nesse programa, eu aprendi com um homem, entendeu, que é um estudioso, a gente vê que tem compromisso com as coisas do Eterno, e me ensinou, abriu a luz para entender melhor a ressurreição de Cristo. Eu nunca duvidei da ressurreição. Agora, com ele eu aprendi. E por quê? Ele disse isso: quem crê em mim é de quem morre viverá. Porque, como eu já disse, não é sangue de Jesus que salva ninguém. O que salva é a fé na sua ressurreição. E ninguém, por mais maluco que fosse, daria a sua vida por alguém que morreu dizendo que era alguém que não era. Se os discípulos dele, depois que receberam o seu Espírito em Pentecostes, passaram a dar a vida por ele, porque ele de verdade apareceu. Embora eu tenha ouvido também do colega que me falou uma coisa que eu aqui já de antemão peço desculpas e espero que seja sem ofensa o que eu vou dizer, que na verdade os discípulos seguiram a Yeshua porque de verdade ele ressuscitou, e não porque a igreja, como o colega foi orientado dessa forma, forjou, na verdade, um novo Deus, fazendo um acordo entre o governo romano Pilatos com os sacerdotes de Israel para fazer de Yeshua um Deus. Isso não faz o menor sentido. Me desculpe, peço desculpa já de antemão, mas não faz o menor sentido. Por quê? Não faz sentido nenhum. Como que alguém os discípulos que andaram com ele, iam morrer por uma causa que era uma mentira, que era uma coisa que foi articulada para enganar e fazer um acordo com o governo de Roma para que ele fosse a favor de Roma e as coisas andassem de acordo com a vontade do império? Não faz sentido. Obviamente que isso é um engano, uma má orientação. Os discípulos realmente viram ele ressurreto, não da forma que ele era antes, porque Deus jamais faria isso. Yeshua veio como o profeta maior de todos os profetas do Eterno. Ele manifestou aqui toda a plenitude dos atributos transferíveis do Eterno. Todos os frutos do Espírito, Mashiach Yeshua, Ben Yosef, Yeshua Ben Yosef, aqui manifestou. Obviamente que Mashiach Yeshua nunca foi onipresente, onisciente e onipotente, porque isso são atributos intransferíveis que só pertencem ao Eterno. Mas ele fielmente obedeceu ao Eterno em tudo, deu testemunho da verdade, porque ele representava a verdade. Ele tinha a verdade, que a verdade é Adonai. Ele é o caminho, não é um caminho, é o caminho que vai ao Pai, que vem ao Pai, porque o Pai estava ali falando através de Yeshua, como um instrumento. Do mesmo modo que ele me usa você, usa qualquer pessoa, o Eterno usou de maneira plena nos seus atributos transferíveis Yeshua Ben Yosef. Então, essa história de que Roma, Pilatos, Caifás, Anás fizeram acordo para fazer de Yeshua um Deus, isso não faz sentido nenhum. Primeiro que o discípulo de Yeshua, o que viveu mais, viveu até o ano 99 do primeiro século, foi o apóstolo Yohanan João. Paulo morreu em 62, Pedro, todos os discípulos de Yeshua morreram no ano 70, depois da existência de Yeshua sobre essa terra. O que viveu até 99 depois foi Yohanan, como já disse. E esses homens deram sua vida. E esses homens multiplicaram o que ele ensinou. O judaísmo messiânico verdadeiro, não o judaísmo messiânico que hoje anda sobre a terra, que já abordamos no programa, acho que 2 programas anteriores atrás. Vocês devem ter assistido, se não assistiu, é só rever, acho que o programa 102 por aí assim, é 102. Você assiste e você vai ver o que eu tenho falado sobre esse judaísmo
mensagem de hoje. Então, na verdade, nós vemos que Yeshua, entendeu, realmente ressuscitou. E quero ler com você mais um texto da palavra de Deus, que também está no livro do profeta do apóstolo João, do capítulo 20. Vamos acompanhar essa leitura, 29 a 30. Vamos ver. Então vamos ler o apóstolo João, Yohanan, capítulo 20, o verso 27 e o verso 28. Diz assim, 28 e 29. Então disse Yeshua a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja minhas mãos. Estenda a mão e a coloque no meu lado. Não tenha pouca confiança, confie. Toma ali respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Yeshua lhe disse: você confiou porque me viu. Aliás, é uma pergunta. E Yeshua lhe disse: você confiou porque me viu? Quão abençoados são os que não viram, mas confiaram mesmo assim. Essa palavra está colocada aí nesse sentido. Veja que ela difere um pouco, talvez um pouco mais, na sua versão NVI, nas versões da Bíblia do Rei James. Ele não mostrou o fogo na mão, mostrou as mãos do lado, que ele tocou para ver, porque Yeshua, com o Espírito Eterno, conhecia os pensamentos das pessoas. Essa passagem daí está mostrando, reforçando o que ele disse. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem crê não morrerá. Tomé, como a maioria das pessoas, só crê porque vê. Porque viu, porque tocou. As pessoas são diferentes. Elas são incrédulas, no modo geral. Elas precisam ver para crer. Elas têm que ver algo palpável, visível para acreditar. É o que acontece com a maioria das pessoas. Nessa passagem, Yeshua está mostrando que as pessoas seriam assim. A maioria das pessoas seriam assim. Seriam pessoas que só creem naquilo que veio aqui para palpar. Mas ele disse: quão abençoados são os que não viram e acreditaram. Aí está a maior prova da ressuscitação, da ressurreição, melhor dizendo, de Yeshua Ben Yosef. Só pode ver isso, entender isso, quem crê de verdade. Não precisa ver. A fé faz você trazer a existência que não existe, porque você não vê isso, mas aquilo existe, porque você trouxe a existência pela sua fé, a fé que vem do Eterno. Já ouvi, você também já ouviu bastante, que a Bíblia diz claramente que palavras têm poder. Palavras têm poder. Então, se você confia, crê nas palavras de Yeshua, o verdadeiro Yeshua, não o Yeshua que é o Yeshua Tabajara, o Yeshua falsificado do Paraguai, que existe hoje pelo mundo afora, em várias religiões da Terra, com o nome de Jesus Cristo, e até de um Yeshua que não é o verdadeiro Yeshua, como eu já falei no programa, lá no programa 102, que você pode ver aí no YouTube. Então, quem crê nesse Yeshua não morrerá, mesmo que morra, ainda quem morrendo, como eu disse, morrerá, não morrerá, será vivo com ele. Ele veio para isso, mostrar se eu e você de verdade crermos na sua ressurreição, nós teremos a vida eterna. Andar como ele andou, porque para que eu creia em Yeshua, eu não preciso dizer que eu creio em Yeshua, eu tenho que obedecer a Yeshua. Obedecendo a Yeshua Ben Yosef, eu estou obedecendo ao Eterno, porque Yeshua cumpriu todos os mandamentos do Eterno, todos os mitzvot do Eterno. Ele andou conforme o Eterno disse que devia andar. E é isso que o Eterno quer de mim e de você. Agora, dizer que ele realmente não ressuscitou, mas se ressuscitou de outro corpo, é verdade, sim. Eu creio no que o colega me disse hoje, conversando com Deus, trabalhando na minha casa, o Senhor falou comigo sobre isso. À primeira vista, quando eu vi isso, eu fiquei meio, confesso, abalado,
meio chocado com tanta viagem, né? Imaginei assim na cabeça de alguém. Mas ele estava certo, porque realmente nenhum discípulo já sabia disso, o reconheceu como ele. Mas como que o reconheceu? Todos os discípulos e quem encontrou Yeshua depois reconheceu pelo que ele mostrou ser, as suas atitudes, as suas palavras, o seu proceder. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele colocou isso em Yeshua. Ande com Yeshua, que as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e vão ver Deus em mim e em você. Pelo nosso modo de viver, pelo modo de viver, nossos modos operantes, nossas vidas. Isso diz quem somos. A Bíblia fala que o coração fala daquilo que a boca fala, daquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz, né, que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se meu coração está cheio de coisas ruins desse mundo, de amargura, de angústia, de rancor, de ódio, de tudo não presta, eu vou fazer o quê? O que pode ser da minha boca? Agora, quando eu me encho das coisas do eterno, como Yeshua se encheu e transbordou e disse: se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que é isso? Está dizendo que se você crê em Yeshua, da sua boca só vai sair coisas boas. Água é palavra que traz vida, não palavra que traz morte. Palavra que dá alegria, dá sentido à vida. Embora certamente vá ferir muita gente, porque quem é do contra não vai gostar, obviamente. Mas quem entende, quem consegue enxergar, quem consegue colocar no coração as palavras do Eterno, vai se regozijar delas. Essa aqui é a verdade. Então Yeshua realmente ele ressuscitou num corpo que aqui já é conjectura minha, eu imagino, porque eu como médico, estando médico, conheço o corpo humano na anatomia e na fisiologia, como cirurgião, e como conheço o interior do corpo humano e a sua fisiologia, eu posso falar disso. Eu creio que um homem na eternidade terá o que o corpo de um homem de 25 anos de idade. 25 anos de idade no homem é uma idade como está forte, vigoroso, bonito, saudável, entendeu? Com toda a plenitude da vida. E uma mulher com 20 anos de idade, a mulher envelhece mais rápido que o homem, e 20 anos ela está madura, está perfeita, a mulher com 20 anos de idade. Não é uma criança, nem é mais uma mulher, mas é uma pessoa completa. Então eu creio, essa é minha, porque eu já ouvi isso, eu imagino que não é da minha imaginação, mas o Senhor tem falado, que na eternidade, existe na eternidade, creio que há, as pessoas terão essa idade entre 20 e 25 anos de idade, o homem 25 anos e a mulher 20 anos, para nunca mais passar daí, nem para mais nem para menos, porque essa é a idade da vicissitude da vida. Depois disso aí, nós sabemos que depois de 30 anos, todo o corpo começa a morrer, todo ser humano começa a morrer a partir de 30 anos de idade, então não tem outro jeito. E a vida, ela, 25 anos é o auge, você está no auge da vida e é isso que Deus tem para nós na eternidade. Então, foi isso que Yeshua manifestou. Quando ele apareceu na sua ressurreição, as pessoas não puderam reconhecê-lo, mas reconheceram pelo quê? Pelo seu jeito, pelo seu falar, pelo seu caminhar, o seu modo de proceder, que mostrou às pessoas que o conheceram antes, que andou com ele, que aquilo era a verdade, era ele falando. Então as pessoas reconheceram pelo seu gesto, atitude. A minha atitude, os meus gestos vão dizer quem eu sou, e você também. Assim manifestou Yeshua na sua ressurreição. Agora, dizer que houve complô para que ele ressuscitasse, que roubaram o corpo dele e que enterraram o corpo dele, está enterrado numa cidade chamada Safé, lá na Galileia, meu amigo, dá licença, isso aí é especular demais, é falta de conhecimento. Me perdoe, me desculpe, mas isso não faz sentido nenhum, porque qual o imbecil do discípulo que andou com ele, um peócio que andou com ele, ia aceitar tal coisa, morrer por um idiota, porque se ele não ressuscitou, se ele não existiu, quem ia morrer? Qual o idiota que vai morrer por idiota? Só outro idiota, não é verdade? Eu creio que não discípulo, Paulo não era idiota, Paulo era um homem bem conceituado, bem formado, como também os discípulos que fossem analfabetos, semi-analfabetos, não eram burros, não eram burros. Então, é bom pensar bem nisso. A história que se tem dessa estapafúrdia de que ele foi enterrado, que o corpo dele está enterrado, meu amigo, isso não faz o menor sentido. Me desculpe, porque isso seria o fim de toda a história da humanidade. Obviamente que o corpo dele foi regenerado,
Por que ele saiu de lá com o corpo glorificado que ele realmente tem. E eu e você teremos se tivermos fé na sua palavra, se vivermos como ele andou. Entenda que, como disse, a história mais aproximada na escrita grega do Brit Hadashah, o Novo Testamento, um papiro de 9 centímetros, o papiro de John Highlands, que está hoje na biblioteca de Manchester, na Inglaterra, tem 9 centímetros, com 5 versículos apenas do capítulo 18 de João. Tem 150 anos, é cópia, não é nem original. A cópia depois dessa mais nova, mais moderna, tem 1000 anos. O papel aceita tudo. Ainda que o papel aceitasse tudo, não fazia sentido isso de se enterrar um corpo, roubar um corpo. O governo de Roma se coadunar com Caifás o Anás, com o sacerdote, para roubar o corpo e esconder. Meu amigo, dá licença, isso é uma história o mais absurda, das mais absurdas que eu já ouvi. Me desculpe, mas não duvido, creio realmente que ele ressuscitou de uma forma diferente, porque eu já desconfiava disso. Porque eu sempre perguntei, como que ninguém vai reconhecer? Obviamente, ninguém vai reconhecer o outro no outro lado, porque a beleza que será restabelecida da perfeição do homem que Deus criou, para o homem de hoje é irreconhecível. O homem de hoje não pode entender isso, não pode ver isso. A mulher que Deus criou, magnífica e perfeita, não dá como imaginar ela na eternidade, nem o homem como Deus fez. Certamente não iremos reconhecer, mas iremos reconhecer uns aos outros pelo modo que nos aproximamos uns dos outros, como se dirigimos um ao outro, como nos comportamos com relação ao outro. Isso vai dizer quem somos, vai dizer, isso é fulano, essa pessoa, eu já vi alguém assim. Porque é assim que Deus quer que seja feito. Deus não se fez imagem, Deus não aceita imagem de ninguém. Por isso que Yeshua nunca foi visualizado na memória de alguém para ficar uma fotografia de Yeshua. Qualquer foto de Yeshua é demoníaca, não pode ser dele. Yeshua representava o Espírito de Deus, a perfeição do Eterno. Deus é Espírito, não pode estar manifestado em figura. Deus não aceita a figura de homem, nada sobre essa terra. Mas cada um, como eu disse, anda de acordo com sua fé. E eu não vou, de maneira nenhuma, aqui estar querendo combater a fé de ninguém. Estou aqui querendo mostrar o que a Bíblia está dizendo. Se você pode refutar, deve refutar, se souber o que eu estou dizendo. Porque é isso que eu quero que você faça. Queremos aprender. Porque estamos aqui para aprender. Ensinar também é aprender. É isso que eu quero, que gostaria que vocês fizessem. Então, eu espero que você tenha entendido o que eu disse. Tanto você que está nos assistindo pela primeira vez e você que já tem nos assistido. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco. Faça contato. Nós teremos prazer em poder atender a você. Se puder responder suas perguntas, vamos responder. Se não, aguardaremos que Deus com certeza nos dará a resposta. Então, é assim que eu quero que você entenda, viu? Termina esse programa dessa forma. Então, vamos encerrar o programa hoje, mais uma vez, agradecendo ao Eterno pelo que Ele tem feito por nós e ainda vai fazer. Vamos orar. Então, vamos orar, conversar com Deus, com o Eterno, agradecer por mais um programa que Ele nos concedeu, mais uma vez, debaixo do sol, aqui nesse planeta. Vamos agradecer ao Eterno. Adonai, o Rei do Melech Haolam, toda a rabacha, Yeshua Mashiach. Adonai, nosso Senhor, nosso Deus, Ele do universo. Muito obrigado por Yeshua, o Messias, toda Rabá, Shel Rai. Muito obrigado pela vida. Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos que estamos encerrando o programa, sabendo que o Senhor assim nos concedeu essa dádiva, para que o teu povo que está sobre esse planeta, nesses dias do fim, possa sair da Babilônia, porque eu creio, esse é o propósito da voz de Israel. Este é o propósito dos homens que estão chamando o teu povo para sair da confusão religiosa que é desse mundo. Tanta verdade nessa terra. Verdades que, na verdade, são verdades relativas, como assim o mundo hoje atribui a toda a verdade. Mas eu sei que tua misericórdia nos alcançou antes que o mundo existisse. Tu tens um reino, o teu reino eterno, o Olam Rabá, o mundo do teu repouso, onde nós veremos a plenitude
da tua magnificência, da tua majestade. Teremos o prazer de conhecer o teu maravilhoso reino, que a mente humana é incapaz de conceber, mesmo conhecendo o que o Senhor conhece do universo. O que tu tens revelado para nós, eu creio, está acima de tudo isso. Não temos como imaginar. Tu és grande, tu és tão grande que mente nenhuma no mundo pode mensurar o teu tamanho. Mas temos a certeza que o Senhor está conosco. Tenha a certeza que trará o teu povo de volta no próximo programa para assistir mais uma revelação do Senhor, chamando o teu povo, aqueles teus filhos que são obedientes e que querem a tua presença, querem estar contigo na eternidade e estarão contigo na eternidade, porque os que te buscam te acham, porque tu és um Deus de misericórdia que ama a todos os que te amam, a todos que se arrependem dos seus pecados e não pecam mais e vivem em santidade para o Senhor, porque o Senhor é santo. Então, Pai, obrigado, no nome do Mashiach Yeshua ben Yosef, assim nós te louvamos e te agradecemos. Baruch Atah Adonai, Baruch Hashem. Chegou? Encerrando mais um programa Voz de Israel. Para nós é uma alegria, eu espero que você também tenha se alegrado do que aqui falamos, e se algo que dissemos trouxe alguma dúvida e você quer saber mais, nos procure. Você vê o telefone, o e-mail, entre em contato conosco. Teremos prazer em lhe atender, teremos prazer em ajudar, para que nós estejamos juntos na verdade, porque a verdade existe e ela é absoluta, a verdade do Deus de Israel, o único Deus. Então, encerro o programa mais uma vez com o Toda Rabá de sempre, que é o muito obrigado em hebraico. Digo também, Shavuot, boa semana para você, Lehi Traot, até logo, e Adonai, Ve'asem Leha Shalom, que o Senhor derrame sobre si a sua paz. Amém. I thought the voice of angels from heaven in answering to